tudo bem? Eu me chamo Malu Esprícigo e sou diretora de Relações com Investidores aqui da Monefica. A ideia para a gente conversar hoje aqui um pouquinho é falar sobre estruturas offshores. Basicamente, tem duas maneiras de nós investirmos no exterior. A primeira é investindo na nossa pessoa física diretamente, então vou lá, abro uma conta numa instituição bancária nos Estados Unidos, envio uma remessa de recursos do Brasil para o exterior e faço um investimento lá. Essa é a maneira mais comum que existe. A outra maneira que existe é mediante uma estrutura offshore, que basicamente é via pessoa jurídica, com algumas diferenças. Então, quando a gente pensa numa estrutura offshore, como é que funciona o modelo? Então, basicamente, nós abrimos uma estrutura para o cliente em algum paraíso fiscal, como, por exemplo, Bahamas, BVI, enfim, alguns paraísos fiscais que existem. E, após aberta essa estrutura nesse país, aí sim nós abriremos num segundo momento uma conta de investimento dessa empresa lá nos Estados Unidos. Para aí sim o cliente poder enviar o recurso diretamente do Brasil para a sua conta nos Estados Unidos, para a conta dessa offshore. Em momento algum, o dinheiro passa pelo país em que a offshore foi aberta, então ele, de fato, o dinheiro vai direto para a conta lá nos Estados Unidos. Quando a gente investe via pessoa física nos Estados Unidos, a gente fica refém do imposto sobre herança que se chama State Tax. State Tax é um imposto sobre a herança que existe lá nos Estados Unidos e para investidores não residentes ele pode chegar aí a 40%. Então é um valor bastante exorbitante. Então pense o seguinte: você enviou $100 mil para os Estados Unidos, fez seus investimentos na pessoa física e tudo mais, passou algum tempo, enfim, você acabou falecendo, os herdeiros eles precisam pagar até 40% de imposto para poder repatriar esse recurso para o Brasil. Então é um valor bastante expressivo. E quando a gente pensa numa estrutura offshore, tem um benefício tributário bem interessante, que eu vou falar aqui na sequência. Então, como que funciona investir via offshore? Então, basicamente, nós abrimos uma empresa em algum paraíso fiscal, como Bahamas ou Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo. A gente abre esse CNPJ. Uma vez que esse CNPJ está aberto, aí sim nós abriremos uma conta de investimento desse mesmo CNPJ nos Estados Unidos, em algum banco que seja preferência aí do cliente. Abrindo essa conta lá fora nos Estados Unidos, o cliente, já com essa conta aberta, faz uma remessa, então basicamente pega o seu dinheiro que está no Brasil e envia diretamente para o exterior, diretamente para os Estados Unidos. Em momento algum, o recurso ele passa pelo paraíso fiscal. Ele vai direto para a conta corrente lá dos Estados Unidos. Aí, Malu, qual que é o benefício disso, Por que abrir uma offshore, dado que existe custo para abertura, existe custo anual de contabilidade, enfim, por que a gente abriria uma estrutura offshore? Então, a estrutura offshore tem diversos benefícios, mas eu posso trazer o primeiro de todos e o mais importante é que a gente não fica refém desse state tax nos Estados Unidos, dado que o dono dessa conta está em um paraíso fiscal. Então, é uma estratégia muito interessante para quem pensa em diversificar o patrimônio. Obviamente, a gente sabe que uma estrutura offshore ela tem alguns custos, então, para compensar ali, para fazer um pouco de sentido ali para você que está nos assistindo, seria algo em torno de 250 mil a 300 mil dólares, então é um valor aí expressivo. Mas quando a gente pensa em dolarizar a parte do patrimônio, se é um capital que seja superior a esses valores que eu citei, o ideal é que seja via offshore, com certeza. Muito por essa questão de sucessão, que fica muito menos oneroso, mas também por questões mais burocráticas, de inventário lá na frente, é muito mais fácil. Além disso, na declaração de imposto de renda também é muito mais fácil. Então, assim, se você compra ativos diretamente na pessoa física, aí você vai ter que listar um por um na declaração de imposto de renda, enquanto que numa estrutura offshore a gente declara somente a estrutura offshore, basicamente ali o CNPJ que você tem lá. E também, eu acho que a questão de offshore, ela também não gosta da palavra blindagem patrimonial, porque na minha percepção não existe nada que blinde o nosso patrimônio 100%, então cuidado quando vocês ouvem ou leem isso na internet. Mas eu diria que a estrutura offshore
ela protege ainda mais o patrimônio do investidor, porque ele está dentro de uma estrutura e o recurso está lá dentro nos Estados Unidos. Então, é mais uma camada de proteção. Então, faz bastante sentido ali o investidor pensar nisso. Além disso, dentro da offshore, há a possibilidade também do investidor poder adquirir imóveis. Então, o ideal, né, é construir aquela empresa que se chama LLC, que geralmente é uma empresa que é detentora de imóveis. Então, abre um CNPJ dessa LLC, que é aberto direto nos Estados Unidos. E a offshore ela pode ser detentora dessa LLC lá nos Estados Unidos. Então, isso também é uma estratégia bem interessante, porque muitas vezes, se você abre uma LLC e compra um imóvel nos Estados Unidos, sem ter uma estrutura que esteja em um paraíso fiscal, como é o caso da offshore, por exemplo, caso você venha a faltar em algo nesse sentido, você também ficaria refém ao estate tax, podendo pagar até 40% de imposto sobre a herança. Enquanto que, caso essa LLC esteja dentro de uma estrutura offshore, você fica isento desse imposto. Além disso, aqui no Brasil, não existe nenhuma lei complementar que prevê a incidência de ITCMD, que é o nosso imposto sobre doação e herança, em ativos que estão no exterior. Isso é válido tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Seguindo, caso você tenha então investimento lá no exterior, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, de fato não há incidência de ITCMD aqui no Brasil. Porém, reforço, dentro de uma estrutura offshore, você fica isento desses possíveis 40% que pode existir. Por isso, faz todo sentido você pensar, caso seja a sua vontade de diversificar o patrimônio, dolarizar o seu patrimônio, que seja via uma estrutura offshore. Se ficou alguma dúvida sobre o nosso tema, sobre invisto na pessoa física ou invisto na pessoa jurídica, será que o offshore faz sentido para mim, para os meus familiares, enfim, escreve aqui embaixo, a gente vai poder te ajudar. Com certeza estamos aqui para te apoiar e fazer aí a melhor estratégia possível para você e para o seu patrimônio.